Quem nunca ouviu falar na expressão dois Brasis? Todo mundo já ouviu falar na expressão dois Brasis como sinônimo de diferença social, dois Brasis como sinônimo de diferença econômica, distância entre quem tem e quem não tem, entre quem está no mundo dos direitos, né? E aqueles que não sabem o que são os direitos, acesso à saúde privada, os que dependem só do SUS, podem pagar uma escola, os que não podem, saneamento, que é uma coisa inacreditável, 100 milhões de pessoas sem direito, sem acesso a saneamento básico, né? Entre os incluídos e os excluídos, aquilo, relação formal de trabalho, tem a carteira, não tem a carteira, está na informalidade, não está, rico, pobre, negro, branco, enfim. Os dois Brasis estão aí na nossa cara, sempre eles estiveram. Essa expressão, ela nasceu na década de 50 com um francês, e depois foi adaptada para Belíndia, o francês é o Jacques Lambert. Depois foi adaptada pelo Baixa, ele falava em Belíndia, né, uma mistura de Bélgica e Índia. E a Covid-19, ela escancarou vários dois Brasis. Não só um, dois Brasis, vários. O Brasil dos que podem ficar em casa em home office e aqueles que não podem ficar em casa de jeito nenhum, porque precisam trabalhar, precisam fazer renda, o dinheiro já acabou, né? O Brasil dos que tem casa com alguns cômodos e o Brasil dos que tem um cômodo na casa. Aí a coisa fica muito mais complicada. O Brasil dos que tem poupança para aguentar esse inverno sanitário e aqueles que não têm dinheiro nenhum, né? Aqueles que não precisam de apoio do governo e aqueles que precisam, ou seja, os que têm e o Brasil dos R$ 600. E esses dois Brasis, eu disse que, portanto, eram vários, tem esses exemplos que eu dei, também se repete nas empresas. Tem as empresas com fôlego, né? As empresas que dizem e anunciam que não vão demitir, mas como se fosse uma injustiça, né? Aquilo que outras empresas muito pequenas acabam sendo obrigadas a fazer, porque às vezes a diferença econômica entre o patrão e o empregado é nenhuma. É só que um abriu a empresa e o outro trabalha para esse que abriu a empresa. São empresas sem condições de tocar a vida nesse sistema com fôlego. Então, no mundo das empresas também tem dois Brasis. Tem o Brasil SA e o Brasil assim não dá. Precisa de apoio do governo. É chato saber que existe essa diferença, é chato saber que existem os dois Brasis, mas é também legal saber que no governo a gente também tem dois Brasis. Não para festejar o primeiro, que é o Brasil idiota, né? Que é o Brasil do deputado que xinga a China, que é o Brasil do ministro que apoia o deputado que xinga a China, que é o Brasil do ministro que, passada a crise por causa do deputado e do ministro que xingaram a China, ele vem e esculacha a China de novo numa brincadeira sem graça. Um ministro sem graça, sem utilidade. O Brasil do presidente que parece ter raiva ou inveja do ministro que ele mesmo nomeou, né? E do ministro que foi nomeado pelo presidente, tripudiando do presidente para mostrar que ele é forte e que pode peitar o chefe. O Brasil do governador que dá uma entrevista coletiva por dia, sempre aproveitando para falar mal do presidente da República. É o Brasil da política pequena, o Brasil da visão microscópica, né? Agora, felizmente, e aí é para festejar sim, existe no governo ou nos governos um outro Brasil que é de uma estrutura que se mexe. Governadores e seus assessores decretando quarentena, se guiando pela ciência para evitar que essa pandemia cresça mais do que já cresceu e ainda vai crescer, lamentavelmente. O mesmo presidente que faz a brigalhada com o ministro decreta o estado de calamidade a tempo de tirar os tetos para colocar o dinheiro para circular, para que chegue às mãos de quem tenha que chegar. Um Ministério da Economia que, aos trancos e barrancos, ainda que o ministro tenha dito que com 5 bilhões de reais ele conseguiria enfrentar o coronavírus, mal sabia ele que precisaria multiplicar isso por 10, por 100, por 150, mas o fato é que, de alguma forma, a gente está vendo uma transferência sem precedentes de recursos públicos para quem não tem. As coisas não andam na velocidade que deveriam andar, a ajuda emergencial enrolou, mas começa a chegar à mão das pessoas amanhã. Vai ser escalonado, alguns vão receber antes do que outros, mas o dinheiro saiu. A ajuda original ia ser de R$200, R$200. O Congresso elevou para 600, então são R$600, 3 vezes mais. São quase 100 bilhões de reais para 54 milhões de pessoas e tudo de uma hora para outra. Fora do programado,
não era para acontecer, a ideia era cortar no orçamento e agora nós estamos na linha gastar, sem teto, sem nada. Então, trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, trabalhadores intermitentes, beneficiários do Bolsa Família, enfim, uma operação de guerra. A Caixa desenvolveu em poucos dias um aplicativo que normalmente demoraria meses, né? E gente que não pertence a cadastro nenhum vai ter que se cadastrar, evidente, são os últimos da fila, e vão receber o dinheiro. Ou seja, tem no Brasil o Brasil da política microscópica, mas tem um grupo técnico que trabalha pesado para fazer as coisas andarem. Felizmente, esse outro Brasil governamental, ele está se mexendo. Como eu falei, não na velocidade esperada, não na velocidade desejada, não na velocidade belga. Nem posso falar da Índia, porque se fosse na velocidade da Índia seria maior também, porque a Belíndia perdeu sentido hoje em dia, mas está se mexendo. O dinheiro das pessoas físicas começa a ser equacionado, mas tem outras medidas que a gente está aguardando que saiam, né? Liberação de depósito compulsório do Banco Central, eles estão mexendo, antecipação de 13º de aposentado e pensionista. Hoje saiu uma medida provisória para destinar recursos do PIS/PASEP para o FGTS e extinguir o PIS/PASEP para poder liberar o recurso do FGTS em parcelas de R$1.000 e poucos. É mais dinheiro que vai para o bolso das pessoas para tentar, de novo, não é equilibrar a economia, nós não podemos ter essa ilusão. O PIB brasileiro, 100% do PIB brasileiro, é fabricado pela iniciativa privada. O governo não fabrica PIB. Então, o governo toma 35% do PIB, dos 100% que a gente produz, e agora está devolvendo alguns poucos pontos percentuais do PIB. Não dá para a gente que vive com 100% do PIB, viver com alguns poucos por cento do PIB. É evidente que vai faltar dinheiro, é evidente que vai ter quebradeira, é evidente que vai ter demissão, é evidente que vai ter recessão. Mas a gente tem um governo que começa a se mexer muito mais pela força dos técnicos, daqueles que estão comprometidos e que não estão olhando para esse mundo microscópico para saber quem é que bate mais em quem é que fala por último, quem é que ri melhor, esse besterol todo. Cadê o dinheiro para cobrir a parte da folha de pagamento das empresas? Cadê o dinheiro do capital de giro? Cadê o dinheiro dos estados? Tudo isso, essa área está se mexendo. Se depender dos políticos, isso se perde. Então, a gente está vendo as coisas acontecerem e ninguém sabe qual vai ser o custo final para o enfrentamento dessa pandemia. Agora, o Brasil das atitudes políticas mesquinhas, que eu chamei de Brasil microscópico, ele tem que ser isolado. Isolado. O Brasil das guerrinhas paroquiais, vamos botar para dormir. Quanto mais gente enxergar o trabalho técnico, mais o Brasil avança. Então, nesse sentido, parabéns aos técnicos que viabilizaram essa operação de guerra de distribuição de recursos, porque é uma operação de guerra. Muitos vão criticar, eu tenho críticas à velocidade, à forma. Agora, tem uma confusão. Se a gente for procurar buraco, a gente vai achar. Mas a resposta veio. Parece que ninguém no Ministério da Economia está disposto a colocar um limite orçamentário ideológico. O limite que provavelmente vai chegar, e vai chegar, é o limite do país pobre. Não tem muito o que fazer. Em algum momento, nós vamos bater no teto. Mas não é no teto constitucional, é no teto real. Então, quanto mais tecnicamente a gente agir, quanto mais cientificamente a gente agir, pior para o vírus, melhor para o Brasil. A gente precisa de uma vacina contra o vírus, mas a gente precisa também encontrar uma vacina contra a estupidez política.